atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Olá, amigos. Esta é a edição de número 37 de 2024 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Marlene Gonçalves, a participação de nossos amigos João Boreço e Valmir Lima, e dirigindo os trabalhos técnicos temos conosco Gilberto Silva. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos reflexiva mensagem intitulada Setor Pessoal, encontrada no livro Levantar e Seguir, de autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos hoje comentários diante de perguntas do número 565 a 568, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 148, intitulada O Herdeiro do Pai. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa, nós estamos no capítulo que trata sobre mediunidade, no item Cobrança pela Mediunidade. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O nosso editorial de hoje traz a mensagem Setor Pessoal, de autoria de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, capítulo 22 do livro Levantar e Seguir. Para clarear a noção da responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. No plano físico, Deus é o fulcro, gerador de toda a energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. É o fundamento divino do mundo.
mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. É o proprietário absoluto do solo. Todavia, a árvore é o gênio maternal que deita o fruto. É o Senhor supremo das águas. Entretanto, a fonte é o vaso que dessedenta os homens. Igualmente, no plano moral, Deus é a raiz da justiça. No entanto, o legislador é o tronco dos estatutos de governança. Deus é a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é a vértebra da escola. Deus é a inspiração do trabalho. Todavia, o operário é o agente da tarefa. Deus é a essência do campo, entretanto, o lavrador é o instrumento da sementeira. Assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Tudo aquilo que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos, pertencem originalmente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações, porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus através das leis que orientam a vida, pelo serviço individual que nos cabe fazer. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No estudo de O Livro dos Espíritos de hoje, estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, perguntas 565 a 568. Começamos então com a leitura da pergunta de Kardec, 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Peço ao João que traga aí a resposta dos espíritos, comentando em seguida. E os amigos espirituais responderam: examinam, pode provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Caros amigos, Marlene, Valmir, telespectadores, ouvintes, todo trabalho honesto é notado pelos espíritos elevados. A arte é um dom que a alma desenvolve e que já existe no seu íntimo. Por exemplo, o pintor, o escritor, o escultor, enfim, em todos os trabalhos empreendidos pelos homens que têm traço de progresso, com certeza os espíritos puros os assistem, dando melhor brilho a esse exercício, para mostrar cada vez mais a beleza daquilo que pode fazer o homem. Como todos nós, os artistas em geral também podem ser médiuns. E, de acordo com seu livre-arbítrio, eles podem atrair qual tipo de existência, ou melhor, qual tipo de assistência ele quer escolher. E Jesus, ele veio para nos ensinar como poderemos atrair espíritos evoluídos para nos ajudar nos trabalhos feitos por nós, melhorando sempre os nossos sentimentos e, de certa forma, podemos dizer assim, fazendo uma limpeza nas nossas mentes, tirando fora, os pensamentos inferiores. Tudo no mundo evolui, e a essa evolução damos o nome de progresso. E de acordo com o despertamento das nossas qualidades, tudo em torno de nós muda.
acompanhando-nos e nos dando condições para as novas elevações espirituais. Nada fica parado no tempo, nem no espaço. Agora, se tudo se move para evoluir, estacionar é querer mudar as leis de Deus. E nós temos que compreender, as leis de Deus são para nos proteger. E quando o homem começa a entendê-las, ele passa a se desprender das coisas materiais, por saber que tudo pertence a Deus e que seu uso, bem formado na sinceridade, é o justo e não impede o seu crescimento espiritual. Na sequência, Kardec faz a pergunta 566. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante a vida? Valmir, o que responderam os espíritos da codificação? E assim eles responderam a Kardec. Tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, se interessará na proporção em que eles lhe permitirem ajudar a elevação das almas a Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito dedicado a determinada arte na existência em que o conheceste pode ter praticado outra em anterior existência, porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. Assim, segundo o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso o que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda isto: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade, comparado com o que há nos mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que para eles não é mais que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar progresso. Kardec continua, dando sequência a essa pergunta, na 566A. Concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados, mas falamos dos espíritos mais vulgares, que não se elevaram ainda acima das ideias terrenas. Valmir, poderia comentar? Assim, responde os espíritos. Para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e podem admirar aquilo mesmo que admirais. Nós estamos sempre em busca de compreender Kardec, compreender a espiritualidade, da forma como que eles se expressam para, de certa forma, nós buscarmos interpretar. Lógico que sempre as interpretações nossas são acanhadas e limitadas, ainda graças à nossa condição evolutiva. Mas aqui, o que se deixa bem esclarecido e bem explicado é que existe, obviamente, um objetivo geral para todos os espíritos, que é chegar à perfeição. Perfeição essa que sabemos que ela não é absoluta, pois que absoluta é a divina. Então, todos nós, espíritos criados por Deus, vamos chegar à perfeição e estaremos um dia em comunhão perfeita com o Criador. Mas para que tal ocorra, obviamente teremos que passar por toda a fieira necessária do processo evolutivo. E, obviamente, todos os conhecimentos intelectuais e morais terão que ser absorvidos por nós para integrarmos-nos no pensamento divino e podermos, então, compor a grande harmonia universal. Então, tudo que eleva a alma para Deus é de suma importância para o homem. No caso em questão das ocupações, missões dos espíritos, e aqui no caso voltado para as questões da arte, da arquitetura ou outras atividades, desde que essas atividades, sejam feitas com as responsabilidades que cabem ao espírito, buscando extrair delas tudo aquilo de melhor para a sua elevação que ela possa comportar,
é sempre um ato de quase uma prece, de uma gratidão ao Criador pela oportunidade do exercício das nossas condições espirituais. Então, o interesse, obviamente, que cada um põe sobre as atividades vai muito do sentimento que cada um tem em relação à vida. Então, quando alguém, por exemplo, se dedica à jardinagem e ele ama a tarefa que faz, obviamente, aquilo resplandece em beleza. Se ele faz a escultura, logo, obviamente, tudo aquilo resplandecerá em algo bonito de ser visto, assim como a música e etc. Então, que busquemos elevar nossas almas para que possamos expressar o melhor, né, que nós temos, né, intimamente para essa relação com o Pai. Entendo que a arte, né, como bem compreendida, como já disse, é como uma prece. A gente busca harmonizar-se com o divino. É como alguém que recepciona uma inspiração e essa inspiração ela é traduzida naquilo que o Espírito pode oferecer. Música, cultura, escultura, arquitetura, jardinagem ou qualquer outra obra que venhamos a executar, desde que executemos com o melhor que o nosso coração, né, e a nossa inteligência possa oferecer. Obrigada, amigos. Faremos uma breve pausa no programa, voltaremos em seguida. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Continuando o estudo de O Livro dos Espíritos sob o tema Ocupações e Missões dos Espíritos, vamos para a pergunta 567. Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? João. E os amigos espirituais responderam: os espíritos vulgares, como disseste, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes, bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E é bom que o façam, para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, exercitar ou moderar suas paixões. Caros amigos, nos nossos prazeres e nas nossas ocupações, muitos espíritos no mesmo nível dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos estão em nosso lado, motivado por o quê? Pela sintonia daquele momento, né? Ou seja, nós atraímos espíritos de acordo com os nossos pensamentos. Se ainda estamos envolvidos em paixões inferiores, certamente os espíritos das mesmas características vão nos acompanhar e inspirar os nossos desejos. Agora, pelo amor que Deus tem por nós, amigos espirituais evoluídos nos acompanham também à distância, nos intuindo a mudar nossos pensamentos, nossas sintonias, nos ajudando a mudar nossas vibrações sempre para melhor. Mas a decisão
é sempre nossa de mudar ou não, utilizando o nosso livre-arbítrio. Então, aí o que acontece? Então, todos nós devemos ter cuidado com os nossos prazeres e ocupações, porque nesses sentimentos é que deverão atrair algumas almas com os mesmos ideais. Agora, ao Espiritismo cumpre despertar nós, os encarnados, para os seus deveres e mostrar a cada dia que passa que devemos reformular sempre os nossos ideais. Mudar, se ainda não mudamos nossos hábitos. Esquecer que existe o mal e aproveitar todo o tempo que nós temos no bem comum, visando sempre o progresso dos nossos semelhantes, o progresso de todas as coisas e, assim sendo, o nosso progresso também. Agora, nós devemos compreender ainda, por exemplo, o ciúme e as paixões inferiores podem nos levar ao caos, podem nos levar a duros sofrimentos. E se já sabemos disso, nós podemos evitar muitos males. Como? Corrigindo nossos sentimentos que não estejam em harmonia com os ensinamentos do Cristo. Se não modificarmos, não purificarmos nossos sentimentos, os espíritos inferiores, o que vai acontecer? Eles vão se aproximar de nós, vão nos inspirar nas nossas paixões e as nossas ocupações. E concluindo essa pergunta, Marlene e Valmir, o Kardec ele tem um comentário, fechando essa resposta. Ele diz assim: com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conformemente ao grau de elevação ou de inferioridade em que se acham. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. E Kardec continua a inquirir. Pergunta na pergunta 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Valmir. Resposta dos espíritos da codificação. Podem fazê-lo num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Nós sabemos que, dentro de um certo raciocínio, não há nulidade no existir. Uma vez que somos criados, e não existe nulidade, ou seja, estamos existindo. Agora, existir com qualidade, aí é uma outra questão. Pressupõe-se que para existir com qualidade, pressupõe-se acionar a alavanca da vontade, inserir-se num contexto, objetivar-se algo, buscar harmonizar-se com tudo que a vida representa para que a gente viva, de fato, de maneira objetiva, harmônica e com progresso. Obviamente, sabemos, pelas orientações dos espíritos, que há espíritos que se estacionam indefinidamente em uma certa posição. E não pode-se dizer ali que é uma condição nula, pois que ele existe. Nesse caso, ele sofrerá as consequências por não ativar justamente esta condição de exercer funções, atividades. E é lógico que aqui o questionamento, quando envolve o pensamento missão a cumprir, obviamente é algo previamente elaborado, bem pensado, com um objetivo bem claro para a execução. Então, temos missões a cumprir? Sim, obviamente proporcionadas às nossas condições morais e intelectuais. Mas no caso em questão aqui, obviamente, há missões também sublimes, elevadas, onde os espíritos de bom grado aceitam e as cumprem, seja encarnado ou em estado errante, ou seja, na erraticidade. Então, não importa, se estamos vivendo temporariamente uma existência
física ou se estamos no plano espiritual, uma vez que estamos inseridos nos deveres que nos cabem, as tarefas devem ser executadas todas com esmero. Só antes, né, Valmir, isso que você está falando, viu, Marlene? Eu estava ouvindo aí que o Valmir estava falando, e realmente, tudo, né, Valmir, gira em torno do quê? De nós. Tudo é feito por quem? Por nós. Você entendeu? Às vezes você falou, às vezes a gente estaciona, não faz nada, fica assim, e acha que é o seguinte, eu não estou fazendo mal. Só que a gente não faz o mal, mas também não faz o bem. Então, nós somos responsáveis por tudo isso, sim. Porque você vê, nós aprendemos que nós temos condições de saber o que é errado e o que é certo. Aí cabe o nosso livre-arbítrio, nós decidirmos. Então, todos nós dependemos de quem? Única e exclusivamente de nós. Não é verdade? Do que eu faço, do que eu sou. Eu não posso culpar o Valmir, eu não posso culpar a Marlene se eu não faço alguma coisa. Porque quando eu tenho o firme propósito de fazer as coisas, eu faço. Agora, faço as coisas boas, como também faço as coisas não tão boas, né, amigos? Muito bem. Acionar a alavanca da vontade, né, João? Essa questão até derruba aquela observação que às vezes a gente fala ou escuta, né? Deixa para a próxima encarnação, na próxima encarnação eu tento. E aí a gente vê essa resposta e diz que é obrigação da gente, encarnado ou desencarnado, sempre, né? Buscando aí a evolução contínua, com certeza. Temos sempre que estar. Apesar do adiantado aí, me permite só uma observação. Quando Jesus diz assim, bata, que a porta abrir-se-vos-á, procure e encontrarás, você vê que são duas frases bem objetivas no sentido de ação, proativa. Em nenhum momento ele diz, fica aí que a porta vai vir até você e você vai bater, né? Não, fica tranquilo que você está procurando, vai vir até você. De forma alguma, né? Sempre o estímulo, o incentivo para que a gente promova, né, a ação para que a reação aconteça favoravelmente a nós. Isso aí. Muito obrigada. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Bom, dando sequência, vamos ao nosso Momento Evangélico. Estamos estudando o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 148 hoje, O Herdeiro do Pai. Nessa mensagem, Emmanuel comenta a seguinte epístola de Paulo aos Hebreus, do capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida. Mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas, ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se
à autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas, em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem, na atualidade, guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-o em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? Planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Belíssima lição de Emmanuel que chama em nossa atenção para o que realmente importa nessa vida. João, pode, por gentileza, comentar essa lição para nós? Caros amigos, a lição de hoje nos mostra a importância de não servir a coletividade de modo político, apesar de que nada impede que o espírita seja político. Lembrando que todos os ensinamentos do Cristo devem ser tomados como absolutos. Agora, Emmanuel é claro, né? A gente não deve confiar absolutamente em homens falíveis. Ele afirma isso para nós na lição. Mas em nossa imperfeição, a gente pode agir coletivamente em favor dos mais necessitados. Nós devemos sempre contribuir com os processos políticos, mas não idolatrando um político ou idolatrando um partido político. Essa é uma das funções que o ser humano pode assumir numa sociedade democrática, né? Que chama os cristãos a se posicionarem silenciosamente através do voto. Nós não devemos fugir ao calor dos debates políticos, se a intenção desses debates é favorecer aqueles menos favorecidos. Mas isso deve ser feito de forma bem calma, bem pacífica também. Agora, entendemos que isolar-se do debate político significa também fugir do contato com os semelhantes na luta em favor de todos. Ninguém deve ser julgado por um posicionamento ou ativismo político, desde que faça respeitosamente e de modo pacífico. Como o nosso amigo Valmir leu na lição, que Emmanuel coloca aí com muita propriedade. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. O triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade e a autoridade ao direito. E ele termina dizendo assim: portanto, que todos se sintam confortáveis em silenciar-se ou se posicionar em relação ao que está posto ou
aos que estão querendo pôr. Isso quer dizer que não tem problema a gente dar nossas opiniões, desde que seja, como dizem, de forma pacífica, de forma tranquila, e não só dar opiniões, realizar coisas também. Acho que nós podemos ampliar um pouco essa questão, João, destacando o quanto é importante a gente lembrar nesse embate, nessa situação, o quanto é temporário isso que nós estamos vivendo aqui, o quanto isso é uma parte, né, de uma longa existência da nossa imortalidade, o quanto que o mundo espiritual é muito maior. Se a gente conseguisse perceber isso quando a gente está encarnado, né, o quanto que isso faz parte do contexto maior, com certeza a gente não perderia tanto tempo, né, com tantos embates que às vezes vêm apenas para trazer desarmonia, desencanto e desencontro, né? Quando a gente tem essa certeza do plano espiritual, da vida espiritual, dos espíritos amigos, aí a gente muda um pouco o nosso olhar e a gente começa a trabalhar aqui mesmo, pensando naquela lei maior, né, que Jesus nos trouxe e nos ensinou, né? E você tem razão, porque é o seguinte, deixa eu só concluir uma coisinha. Às vezes, viu, Marlene e Valmir, a gente perde tanto tempo em discutir coisas que não vão levar a nada, e como você disse, que são coisas passageiras, e a gente poderia estar fazendo alguma coisa em benefício dos outros, em benefício de nós mesmos. Às vezes a gente quer colocar nossa opinião, quer termos razão, e a gente fica perdendo tempo, arruma inimigos, por causa de coisas que você pôs maravilhosamente bem. Tudo é passageiro. Coisas que vão passar, né? E o que fica tá aí. Diga, Valmir. Justamente. Ô, João, tudo é passageiro, com exceção do motorista e do cobrador. Olha, João, é verdade. Você sabe que o processo de evolução e de escolha de cada indivíduo vai muito na particularidade, né? A gente sabe que certas paixões, quando não bem conduzidas, realmente podem gerar grandes desastres. O grande problema do homem é justamente colocar condições muito apaixonadas, aonde muitas vezes a razão é deixada de lado, né? Tudo realmente nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu sempre observo uma lição do Evangelho que fala da lei do amor, quando diz assim: no princípio o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e depurado tem sentimentos, e o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol que atrai e condensa todas as aspirações humanas. Quando eu pego aquela observação se mais avançado e corrompido, aí a coisa complica. Por quê? Aí entra o homem. Chega ali a arte, ele corrompe. Chega a música, a arte no geral, ele corrompe. Chega a política, ele corrompe. Chega a religião, ele corrompe. Tudo para agradar os seus interesses, como a Marlene falou, transitórios e humanos. Então o problema não está na política, não está na religião, não está na arte ou qualquer atividade que o Pai nos dá em condições para progresso. Está na corrupção, em corromper aquilo que é divino em algo puramente humano. Aí é que está o problema. Então, o problema não está na política, está na politicália. Não está na arte, está na degradação da arte, e assim sucessivamente. Então, que Jesus continue nos abençoando para que possamos utilizar desses meios, desses recursos, de maneira digna. Penso assim. Obrigada, amigos. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras
serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Dando sequência, vamos agora ao Diálogo à Luz do Espiritismo, de Divaldo Pereira Franco, do livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Mediunidade, no item Cobrança pela Mediunidade. Foi feita a seguinte pergunta a Divaldo. O filme Ghost, O Outro Lado da Vida, fez um grande sucesso porque trata da vida além da morte e da comunicação com os espíritos. No filme, a personagem que fazia a médium cobrava por um dom que ela sequer tinha. Ela desenvolveu esse dom e depois continuou cobrando. Divaldo, você já psicografou 200 livros, vendeu mais de 8 milhões de exemplares. Chico Xavier psicografou 400 livros e somente o Nosso Lar já vendeu mais de 1 milhão e 500 mil exemplares. Se vocês cobrassem por isso, teriam ficado milionários. Quem é médium pode cobrar? E Divaldo Franco responde: pode. O indivíduo tem esse direito. No entanto, aprendemos com Jesus que tudo aquilo que recebemos de graça devemos dar. Allan Kardec elegeu como bandeira da mediunidade a oferta daquilo que não nos pertence. No meu caso e no caso do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, assim como de muitos outros servidores de Jesus, reconhecemos que as informações procedem de entidades desencarnadas, não de nós, sem que nos permitamos lucrar com aquilo que não nos pertence. Por essa razão, não temos o direito de receber qualquer benefício, próximo ou remoto, dessa atividade que dignifica a criatura humana. No caso entópico, que se utilizam da mediunidade, No caso entópico, a respeito daquela médium, ela mesma reconhecia que na sua família havia ancestrais que eram portadores da mediunidade. E também ela, depois que começou a farsa, momentaneamente, ao entrar em contato com os espíritos, é dominada pelo medo e procura fugir, sem resultados positivos. Aqueles indivíduos que se utilizam da mediunidade, profissionalizando-se, embora com todo o respeito que nos merecem, estão lesando a consciência cósmica, embora possam fazê-lo. O Espiritismo nos ensina que todo labor dessa natureza deve ser realizado gratuitamente, porquanto é dessa forma que recebemos do Senhor. Quão importante esse assunto e como precisa mesmo ser abordado para trazer maiores esclarecimentos. Valmir, pode nos trazer seus comentários sobre essa questão? É interessante observar aqui que a gente às vezes pega uma palavrinha aqui e já... Divaldo tem uma consciência da doutrina espírita que eu considero assim acima da média. Uma coisa que ele colocou assim, a pessoa pode executar, embora todos nós podemos fazer o que bem desejamos. Interessante isso que se expressa o verdadeiro pensamento da doutrina espírita. Somos livres para o plantio, portanto somos escravos para a colheita. Não há proibição de forma alguma na doutrina espírita quando explicita o Evangelho de Jesus. Em absoluto não se proíbe nada. Apenas esclarece que para toda ação há uma reação correspondente. Aí, obviamente, despertando essa condição em cada ser, ele passa a ser o artífice do seu destino. Né? Então, como numa frase da mentora espiritual de Divaldo, Joana de Ângeles, cabe ao homem esculpir na rude matéria da vida o arcanjo do futuro. Este é o cerne da questão espírita mesmo, da doutrina espírita. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós entendemos, né, que o médium que já atingiu um nível moral e intelectual elevado e que já compreende que a sua tarefa, missão, o mediunato, representa a oportunidade grandiosa de servir a causa do Cristo, não a causa pessoal. Jamais trocaria os benefícios espirituais por moedas humanas, né?
e nem tampouco pelas glórias, né, oriundas dessa atividade. Glórias quase sempre passageiras, que existe hoje, amanhã não existe mais. O médium, quando consciente de suas responsabilidades, tem a intuição, tem a certeza de sua tarefa de auxiliar a humanidade em sua libertação das algemas afligentes, né, dos interesses e vícios humanos. E esse, então, que compreendeu já essa situação, já tem essa compreensão, esse médium, por si só, ele é muito feliz e vive muito em paz, né? Ele é muito pacificado pelo que ele pode realizar. Felicidade essa que nenhuma moeda, nenhum dinheiro pode comprar. Então, aquele que se contenta pelos benefícios que a materialidade pode dar, já recebeu o seu pagamento e não tem nada mais a reclamar. E eu ainda faço uma observação para finalizar meu pensamento. Cuidado, Judas, para não tombares ao peso dessas moedas. Obrigado, Marlene. Obrigada, vamos ver. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Foi muito bom estar com vocês nesse momento de aprendizado conjunto. Convidamos aí os amigos João Boreço e Valvir Lima para suas considerações finais, por favor. Eu queria, da minha parte, como sempre, né, eu sempre encerro os programas com muita gratidão. Gratidão por tudo, né? Gratidão por estarmos na companhia dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, por estar na companhia da Marlene, do Valmir, do Gilberto, né? Pelo aprendizado, pela amizade, e que a gente realmente, como eu disse, a gente aprende muito aqui. Eu sempre peço também, no final dos nossos programas, que a paz de Deus e de Jesus possa estar sempre em nossos corações e em nossos lares, e sempre nos dando o equilíbrio necessário para seguirmos em frente em nossas vidas. Muito obrigado e até o próximo programa. Também de minha parte, sempre agradecido ao Cristo Jesus, à espiritualidade amiga. Obrigado, Marlene, pela companhia. Obrigado, João. Obrigado, Gilberto, na parte técnica. Aos nossos ouvintes e telespectadores, a todos, como o João já bem observou, nossa gratidão. Que Jesus nos abençoe. Que bom, que boa oportunidade de aprendizado conjunto aí. Agradeço a vocês, amigos. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.